Olá, pessoal, como estamos? Espero que todos vocês estejam bem, estejam ótimos, que a semana de vocês esteja ok, esteja tudo certo. Hoje vamos iniciar mais uma aula de nutrição aplicada à enfermagem, nossa aula de número 7. E o que a gente vai trabalhar no dia de hoje, né, galera? A gente vai entender sobre os alimentos in natura versus os alimentos ultraprocessados. Como que a gente lê esses rótulos, né? Como que funciona, o que é um alimento in natura, o que é um alimento ultraprocessado, para ficar bem claro para vocês, beleza? Então, para a gente começar, vamos pensar assim: o que são os alimentos in natura ou minimamente processados, né? Já como o nome diz, in natura e minimamente processados. Então, alimentos in natura, eles são aqueles alimentos que eles são obtidos de plantas, né? Dos animais, que são as folhas, os frutos, os ovos, o leite, que vem tudo animal, né? E eles são adquiridos para o consumo sem que tenha sofrido qualquer alteração após deixar a natureza. Então não tem nenhum processo que acontece com esse alimento, né? Depois que ele deixa a natureza. Então ele vem para a gente daquele jeito. Então alimentos minimamente processados, eles são considerados alimentos in natura, né? Porque vêm da natureza, né? Antes da aquisição, então, eles foram submetidos a alguma alteração mínima, por exemplo. Então, quais são os exemplos desses alimentos in natura ou minimamente processados? A gente tem, então, os grãos secos, os polidos, os empacotados, ou os moídos nas formas de farinha, raiz, tubérculos lavados, cortes de carnes resfriados ou gelados e o leite pasteurizado. Então, isso é minimamente processado. Claro, o leite ele passa pelo processo de pasteurização, né, que vem lá para nossa caixinha e tal, de leite, mas é um processo minimamente processado, não é algo que vai alterar a estrutura do leite. Então a gente diz que ele é um alimento minimamente processado, é um alimento in natura, ele sofreu pouco processo sobre ele. Mesma coisa uma farinha, né? Eles vão utilizar para fazer alguma farinha do centeio, por exemplo, farinha de aveia, é algo minimamente processado, né? Eles vão triturar para tornar uma farinha, né? Sei lá. Então, ele é um alimento in natura, considerado o minimamente processado. Então, por que a gente deve consumir esses alimentos in natura ou minimamente processados, né? Por que será que é importante? Porque esses alimentos, geralmente, eles possuem mais fibras alimentares, que isso impacta positivamente nossa flora intestinal, nosso intestino. Eles geralmente têm mais vitaminas, mais minerais, né? Eles não possuem adição de açúcar, de sal, de gordura, porque ele vem da natureza, ele vem como ele é. O leite vem lá com a sua lactose e tal, mas é natural, não é adicionado nada a ele, por exemplo, né? Eles não têm conservantes, não têm corantes, eles não vão encher de conservante para durar 10 anos aquele pacotinho, né? Não, é um tubérculo que tu vai ter que consumir muitas vezes em uma semana, se tu não consumir ele vai estragar. Ou é uma farinha, né, mas não é cheia de conservante. A sua produção ela gera menos lixo, né, o que a gente vai chamar de consciência ambiental, porque como ela vai ser minimamente processada, não vai estar gerando tanto lixo. Então é algo que faz bem tanto para agora como para o futuro, né? Também ele favorece a agricultura familiar, o desenvolvimento regional, né, a economia e o desenvolvimento local, porque quando eu consumo algo que é minimamente processado, ou algo que é in natura, por exemplo, eu estou incentivando, eu estou promovendo, né, a compra de um produto que é uma família que está produzindo. Por exemplo, aqui onde eu moro, aqui em Chapecó, nós temos a Feira do Agricultor. Então, todo sábado tem uma feirinha num espaço aberto, onde os agricultores trazem seus produtos in natura. Então, tem queijo, tem salame, tem frutas, tem legumes, né? Tem tubérculos que eles mesmos plantam, né? Que eles trazem e que eles vendem. Então, a gente está incentivando essa agricultura familiar. Hoje a gente sabe que é muito difícil, né? Se a gente parar para pensar que tem agricultores ainda vivendo do interior. Hoje, geralmente, pequenos agricultores já não existem mais, né? A gente tem grandes agricultores, que tem várias vacas, vários porcos, granjas, né, que a gente fala, salas de ordenha. Então, para viver da agricultura hoje é bem difícil se tu for um pequeno produtor. Então, assim, a gente está conseguindo promover, favorecer essa agricultura familiar, né, esse trabalho que eles vêm tendo, né. E também eles são mais saudáveis, né, porque como eles são pouco processados minimamente,
eles são algo que não vai prejudicar a nossa saúde. Então, a longo prazo, eles vão nos trazer menos doença do que algo que é mais processado, por exemplo. Então, eles se tornam alimentos melhores para se consumir, tanto para adulto, criança, idoso, independente da faixa etária, ok? E aí nós chegamos no tal dos ultraprocessados, né? Os vilões da história que a gente diz. Então, eles correspondem aos produtos que a fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento. Então, eles passam por todo um processo. E tem vários ingredientes, né? Então, muitos deles são de uso exclusivo industrial. Então, a gente tem os refrigerantes, né? Que é uma bomba relógio. Os biscoitos recheados, os salgadinhos de pacote, os macarrões instantâneos, né? Então, eles são coisas ultramente processadas. A gente tem que evitar isso, né? E por que a gente deve evitar o consumo desses produtos? Por que eu devo evitar esses produtos ultraprocessados? Eles são tão bons, né? Mas por quê? Porque geralmente esses produtos são pobres em vitaminas, minerais, fibras alimentares, são ricos em açúcar, gordura, sódio. Geralmente na composição deles nós temos componentes cancerígenos, eles geram mais lixo, eles favorecem indústrias multinacionais e a longo prazo eles vão estar provocando doenças, né? Vão resultar em maiores gastos em saúde, manipulação com a indústria farmacêutica, né? Que imagina, hoje a nossa vida ela anda muito corrida, ok? Eu acho que grande parte de vocês concorda com isso. A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem família, tem que cuidar de tudo e tem que dar jeito, né? E aí vai acontecendo as coisas e a gente tem que dar jeito. Aí, né, eu vou comer agora um arroz, uma carne bem preparada, uma salada. Não, tem um pastel lá, tem um salgadinho, um refrigerante, é tão mais fácil, né? Abre ali, come rapidão, tá tudo certo. Uma pizza, sei lá, é tão mais fácil comprar essas coisas ultraprocessadas e comer elas do que uma coisa in natura, né? Tem mais sabor também, parece que alimenta mais. Mas aí vão parar para pensar. A quantidade de açúcar que eles colocam, de conservantes para isso durar dentro do pacote, né? De um pacote plástico. Quanto tempo que dura um chips de batata, por exemplo? Sei lá, pode durar anos. Um refrigerante, anos, né? Posso comprar 50 e deixar lá na despensa que quando eu vou pegar tá tudo ok. Agora eu compro uma banana e coloco na despensa em uma semana já tá tudo preto as bananas, né? Não dá. Então os ultraprocessados eles são ruins, né? E a longo prazo eles vão provocar doenças pelo excesso de gordura, pelo excesso de açúcar, pelo excesso de sal, né? De sódio. Então eles são ruins, então a gente deve evitar eles. Então as características que eles têm, né? Esses produtos ultraprocessados. Eles têm um alto poder calórico, né, mas com uma energia vazia, por exemplo. Então, no processamento deles, quando eles são processados, eles vão perder os nutrientes e vão manter as calorias. E o excesso de caloria, ele não vai estar nutrindo nosso corpo. Então, geralmente, eles engordam mais que os in natura, por exemplo, né? Tem hiperpalatabilidade. O que quer dizer? É um sabor artificial exagerado. Ele exacerba os sentidos, né, e cria um padrão de gosto no organismo. Então, uma criança que é acostumada a tomar refrigerante, por exemplo, muitas vezes não consegue tomar água. E o mesmo acontece com o suco. Por quê? Porque o refrigerante é mais gostoso, o suco é mais gostoso, né? Então, a criança desde pequena recebe refrigerante da avó, do pai, de não sei quem, da vizinha, porque é gostoso, dá um pouquinho. E aí, quando vê a criança não quer mais saber de beber água, porque o refrigerante ele tem essa hiperpalatabilidade. Ele tem esse sabor exacerbado. Então faz com que a pessoa não queira muitas vezes consumir outro produto porque não é bom tanto quanto o refrigerante, por exemplo. Então tem que atentar a isso. Então eles são alimentos altamente disponíveis para o consumo. Então, como a gente já falou, né, essa facilidade ela vai refletir no supermercado, né? Tem muita opção nas prateleiras, a gente passa nas prateleiras de biscoito, tem N tipos de biscoitos diferentes. Então, nunca na história humana foi tão fácil a gente consumir um alimento pronto, né? É só pensar quantas embalagens você compra que é só abrir e comer o que vem dentro, né? Quanta coisa eu vou lá, abro e como. Pronto, tá tudo certo. É muito fácil. O excesso de sal, açúcar, gordura, substâncias químicas, que é os conservantes, os estabilizantes, flavorizantes e corantes,
E por isso que é importante a gente ler os rótulos quando a gente compra os alimentos. Isso é mega power importante. Mas tá, prof, como que eu vou ler um rótulo então? Então, o que eu faço por primeiro? O primeiro passo e o essencial. Eu vou observar o tamanho da porção que o rótulo se refere, né? Então, aqui a gente tem um pacote de Bono, né? A porção dele é de 30 gramas. Um pacote tem 12, né? Então, um pacote vem 12 biscoitos. E daí, ali, a porção são 30 gramas, que seria o equivalente a 3 biscoitos. E no pacote vem 12, tá? Aí, isso é o que eu vou olhar. É a porção que se refere isso aqui. Então, eu vou olhar qual é a porção. 30 gramas, 3 biscoitos. Ok, então 3 biscoitos contém tudo isso. Depois eu vou observar a lista dos ingredientes, né? Quanto menos ingrediente tiver, mais natural esse produto vai ser de fato, né? Os ingredientes, eles estão em ordem decrescente. O que vem primeiro está em maior quantidade, tá? Quanto mais nomes estranhos, menos saudável é o alimento. Por quê? Porque dele tem um número maior de componente químico de uso industrial, tá? Porque o que é nome normal? Água, sal, açúcar, ok. Agora começam os nomes diferentes lá, abre o olho. Então, presença de açúcar, né? Os nomes mais comuns para adição de açúcar, enrolei a língua, inclui frequentemente ingredientes que terminam em ose, tá, pessoal? Então, quando eu vou saber que é açúcar: glicose, sacarose, lactose, frutose, maltose, dextrose são açúcares, tá? Tudo isso é açúcar, ok? E outros nomes que são frequentes também, nós temos o açúcar de beterraba, o mascavo, invertido, orgânico, cana-de-açúcar, caldo de cana desidratado, maple syrup, mel, melado, melaço, maltodextrina, suco de fruta concentrado, xarope de milho, xarope de guaraná, xarope de malte e xilose. Tudo isso é açúcar. Quer dizer que tem açúcar presente no alimento. Por exemplo, vamos olhar aqui o Danoninho Morango 360 gramas. Né? O que tem ingredientes nele? Leite desnatado, ok. Xarope de açúcar, preparo de morango, que é água, frutose, polpa de morango, cálcio, fósforo, açúcar, amido modificado, zinco, vitamina E, ferro, maltodextrina, vitamina D, acidulante, ácido cítrico, espessante, goma xantana, carboximetilcelulose, goma caragena, aromatizante, conservador sorbato de potássio, corante natural carmim, cochonilha, creme, cálcio, cloreto de cálcio, fermento lácteo, quimosina, estabilizantes goma guar, carbotimexcelulose de novo, goma caragena e goma xantana. Então tá, ok, tem vários ingredientes, mas a gente percebeu que tem 4 vezes a adição do açúcar nesse iogurte. Aqui, ó, tem outra, né? Açúcar, maltodextrina, né? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Fibra alimentar vegetal, vitamina C, vitamina A, ácido, antiumectante, regulador de acidez, aspartame é um tipo de adoçante. Então, aqui a gente já vê também a presença de açúcar, né? Açúcar, maltodextrina. Então, a gente já vê que aqui nesse rótulo também nós temos açúcar presente. E qual que é o malefício do açúcar, né? Por que o açúcar faz mal? Então, o açúcar, quando ele é adicionado nos produtos ultraprocessados, ele é um açúcar refinado, sendo que não traz nenhum nutriente, nenhum benefício para a saúde. Então, ele é considerado o principal causador da obesidade, ele vai aumentar colesterol, triglicerídeo, vai levar ao desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2, câncer, entre outras doenças, tá, galera? E o brasileiro, pasmem, ele consome cerca de 51 quilos de açúcar por ano, gente. É açúcar pá dedéu, meu Deus do céu. É muito açúcar que o brasileiro consome todo ano. Já pensaram 51 quilos de açúcar? É muita coisa. Então, quantidade de açúcar nos alimentos industrializados, né?
Então, 2 balas de caramelo é igual a 2 colheres de sopa de açúcar. Vocês acreditam num negócio desse? 2 balas de caramelo equivalem a 2 colheres de sopa de açúcar, gente. 1 colher de sopa de achocolatado é igual a 1 colher de sopa de açúcar. Não muda nada, tem açúcar igual, né? 1 barinha de cereal, né? O que ela tem de açúcar? Meia colher de sopa de açúcar. Então, ela não é tão saudável assim como muitos pensam. Ai, vou comer uma barinha de cereal porque é saudável. Não, ela tem meia colher de sopa de açúcar na barinha de cereal. 1 fatia média de bolo pronto é igual a 1 colher de sopa de açúcar. 1 xícara de cereal matinal, 1 colher de sopa de açúcar. 1 taça de gelatina, 1 colher de sobremesa de sopa, 1 colher de sobremesa de açúcar. Então, até a gelatina, que parece que é só água, tem açúcar, né, gente? 3 esfirras de carne moída é igual a 1 colher de sopa de açúcar. O refrigerante tipo Coca-Cola, esse sim é danado, é igual a 2 colheres de sopa de açúcar. Né? Então, o refrigerante tem muito açúcar, principalmente a Coca-Cola, tá, gente? Então, aqui, esse suquinho de néctar de uva é mais de meio copo de açúcar. É açúcar puro, se vocês pararem pra pensar. Só tem açúcar nesses sucos. Ai, vou tomar um suco porque ele é mais saudável que refrigerante. Tô me cuidando, tô cuidando da minha saúde. Negativo, tu tá consumindo mais açúcar se bobear que o refrigerante. Aqui esse biscoito, né, essa bolacha, um pacote tem 50 gramas de açúcar, né? É açúcar pá dedéu. Então aqui também, né, tem 10% de suco de fruta apenas, né? O resto é puro açúcar. A Fanta, né? 270 gramas de açúcares, 2 litros de refrigerante. O todinho, né? Então, ele tem 29 gramas de açúcares. Quase meia caixinha do todinho é açúcar. Esses suquinhos prontos, né? 28 gramas de açúcar. Tem apenas 1% do suco da fruta. E aí nós temos a presença da gordura vegetal hidrogenada, gordura trans, né? Então, aqui diz que tem 0% de gordura trans na porção. Mas aí nos ingredientes tem gordura vegetal hidrogenada. Mesma coisa, né? Então, achocolatado líquido, todinho, por exemplo, ele tem aditivos intencionais que a gente fala. Então, olha só, o ingrediente dele é leite integral reconstituído, açúcar, soro de leite em pó, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, algumas vitaminas, espessante, goma guari carágena, né, estabilizantes, mono e diglicerídeos, citrato de sódio, lecitina de sódia e aromatizante. Os aditivos é o aroma imitação de baunilha, espessante, estabilizante e monodiglicerídeos. Então ele tem vários aditivos e ele não é bom, né, gente? Ele é gostoso, mas não é bom. Tá, e por que eu evito a gordura trans, daí? Porque ela vai aumentar o LDL, que seria o nosso colesterol ruim, o vilão da história. E em grau similar, né, ao causado pelos ácidos graxos saturados. Então, em contraste com todos os demais ácidos graxos, os isômeros trans implicam a diminuição do HDL, que seria o colesterol bom do nosso corpo. Então, ele vai aumentar um e diminuir o outro. E ele parece aumentar o risco de doença coronariana, né, os problemas cardíacos, mais do que qualquer outro macronutriente, aumentando substancialmente o risco mesmo para baixos níveis de consumo, 1 a 3% do total de energia consumido. Então, ele pode aumentar o risco de doença cardíaca. E ela pode ser transferida tanto pela placenta quanto pelo leite materno, afetando o processo de crescimento e de desenvolvimento da criança, gente. Então, essa gordura trans não é ruim só pra gente. Se eu tô amamentando, se eu tô gestante, passa pro bebê. A presença dos corantes cancerígenos e alergênicos, então. Corante caramelo, tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, né? São corantes cancerígenos e alergênicos. Então, o Doritos é uma chips.
Uhum. Vamos dar uma olhada no tal Doritos, que ele é o preferido de muita gente, né? Então, um dos ingredientes dele, a gente tem várias coisas, mas tem os realçadores de sabor, né? Tem os aromatizantes, reguladores de acidez, corante artificial amarelo e corante caramelo. Estão vendo que ele ali tem os cancerígenos aparecendo aí? Depois eu também vou observar nos rótulos a quantidade de sódio na informação nutricional. Eu vou considerar que a recomendação do sódio para um dia é de 2 gramas, 2.000 miligramas no caso. Então aqui, por exemplo, né, nesse alho ali, a gente tem 2.015 miligramas. Então já passou do que seria o esperado, né? A recomendação de sódio para um dia é 2 gramas ou 5 gramas de sal, que equivale a 2 colheres e meia de café de sal, né? Então, cada colher de café, gente, de sal, equivale a 2 gramas ou a 800 miligramas de sódio, tá? Então, um cubo de caldo de carne tem 9 gramas e equivale a 2 colheres e meia de café de sal. Então, às vezes, a pessoa tempera a comida com isso, já ultrapassou só ali no caldo de galinha, né? Já ultrapassou o consumo ideal e recomendado diário. Um pacote de macarrão instantâneo, por exemplo, tem 85 gramas. É o mesmo que 3 colheres e meia de café de sal. Então já passou também. Então imagina, usou caldo de galinha, né? Usou macarrão instantâneo. Já passou o sal. Aí de tarde vai comer um salgadinho, né? Salgadinho de milho. 175 gramas. Ele equivale a 1 colher, né, e meia de café de sal. Então também já passou. Aí de noite vou comer um hambúrguer, né? Ele de um hambúrguer bovino de 80 gramas, né? Possui 1 colher de café de sal. Então vocês estão imaginando que a gente vai comendo isso ao longo do dia e vai se acumulando e mega ultrapassa os valores recomendados para ingestão diária. Então, gente, a alimentação é algo muito importante e a gente saber olhar o rótulo também, né? Então a gente tem que sempre atentar quando vai olhar, né? Vou olhar qual que é a porção do que eu vou estar ingerindo, né? Aquela porção que está no rótulo descrito equivale ao quê? Eu vou olhar os ingredientes, o que vem por primeiro é o que tem maior quantidade. Lembrar sempre de olhar a quantidade de sódio, né? Do açúcar, de gordura trans que está presente. Evitar esses alimentos ultraprocessados é mega power importante, né? Mega, muito importante. Os carboidratos também é importante a gente olhar, né? Então, tem 19 gramas de carboidrato. Tudo que é carboidrato, ele vai ser convertido em açúcar também, tá, gente? Então, todo carboidrato vai virar açúcar no organismo. Então, eu vou estar me alimentando, eu vou estar transformando aquele carboidrato em açúcar. E, né, não tem o que fazer. Vai virar açúcar depois. E paciente diabético, vou comer um porque é diet, é light. Vai subir a glicose porque o carboidrato se converteu em açúcar, né? Então, é bem importante atentar a isso. Agradeço quem participou até aqui, até o momento. Eu vou deixar agora um documentário para vocês estarem assistindo. Ele tem mais ou menos 1 hora, mas ele é muito importante e bem interessante, tá? Aguardo vocês na nossa próxima semana. Desejo a todos uma ótima, excelente semana e até mais, pessoal. Tchau, tchau!